Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no esmiuçamento do tema resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, por ser um resumo, nós vamos falar menos assim, porque já é um resumo mesmo, né? Mas é um resumo teórico assim de Kardec a respeito do resumo teórico do móvel das ações humanas. Então nós vamos dar sequência no vídeo 178. Então nós paramos no parágrafo em que agora nós vamos iniciar nele novamente, mas só para dar sequência. Porque depois nós vamos para um outro capítulo que nós vamos ver com a avó Leontina, que é a mentora espiritual que nos auxilia, se vai ser realmente esse que foi escolhido aqui, entendeu? Porque é que eles que resolvem o que tem que resolver, da perfeição moral, as virtudes e os vícios, paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Mas eu não tenho certeza se vai ser esse. Eles é quem decide. Então, olha só para você ver nesse resumo. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Então, isso nós já esclarecemos nos vídeos anteriores. Aqui, Allan Kardec, tanto Allan Kardec quanto os bons espíritos, eles tratam sempre do livre-arbítrio. Mas nós sabemos que não existe só o livre-arbítrio, e sim o livre-arbítrio relativo. Porque nós ainda não somos donos, nós ainda não temos capacidade, tanto moral, quanto cultural, intelectual. Nós não temos qualidade suficiente para serem donos dos nossos atos, principalmente nessa fase da evolução. Outros seres acima de nós, no outro nível evolutivo, tudo bem, mas nós não. E isto a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Mas olha só para você ver. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos, na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano. Para se equiparar ao bruto, se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar
os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de suas espécies, a liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, né? Então olha só você ver, a fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se fosse dessa forma, realmente seria, de alguma forma, seria até maravilhoso, né? Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina, sem vontade. Mas é bom explicar que o homem, dotado apenas do livre-arbítrio, ele praticamente pode ser considerado como realmente uma máquina. Entendeu? Agora, o homem dotado do livre-arbítrio relativo, aí já foge desses conceitos aqui, né? De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os teus atos pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte, bem, nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Demais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Então, como eu disse, por ser um resumo, nós vamos assim evitar comentar. Porque Kardec isso aqui é um resumo mesmo que Kardec fez, né? Então nós vamos evitar comentar e sim, vamos apenas em alguns tópicos que nós vamos fazer algum comentáriozinho, mas nada mais que isso, porque aqui encerra, praticamente já está encerrando esse capítulo. Hoje nós vamos começar em outro capítulo. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, né? Agora a gente tem que entender que esta fatalidade está relacionada ao processo de provas e expiações, de causa e efeito. Até porque a palavra fatalidade, Allan Kardec ele está empregando ela aqui por falta, ou melhor, ele está empregando essa palavra aqui justamente pelo fato da evolução, do nível evolutivo da humanidade. Porque, na verdade, se nós fôssemos mais evoluídos,
esta palavra, esse termo, essa palavra, ela não seria aqui empregada. Por quê? Porque não existe fatalidade. Não existe. Não existe fatal. Porque, como está escrito no Livro dos Espíritos, o momento fatal é o momento do desencarne. E as fatalidades são os processos naturais que ocorrem na vida do indivíduo enquanto aqui na Terra ele se encontra. Mas nós não podemos nos esquecer que essa fatalidade ela faz parte do processo da lei de causa e efeito, de ação e reação. Agora veja bem, pelo fato da lei de ação e reação, causa e efeito, para o espírita, como eu já disse isso, para o espírita verdadeiramente espírita, não existe fatalidade, e sim prova e expiação, resgate, entendeu? Dentro da lei de causa e efeito, de ação e reação. Agora, para aqueles que não são espíritas, que não têm o conhecimento da doutrina do espiritismo, para esses, sim, existe a fatalidade, que a gente respeita, mas o dia que essas pessoas buscar conhecer aquelas frases de Nosso Senhor Jesus Cristo, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, as pessoas vão analisar um pouco com bom senso, com prudência, e eles vão perceber que dentro do processo evolutivo não existe fatalidade. Para o espírita, verdadeiramente espírita, não existe fatalidade. Se você ouvir um espírita, verdadeiramente espírita, dizendo que existe a fatalidade, é porque ele não é espírita. Porque ele não tem conhecimento das leis divinas. Porque aquele que tem, ele não admite. Eu, por exemplo, eu não admito a fatalidade. Por quê? Porque para mim não existe a fatalidade. Para mim não existe nem o momento fatal, que é aquele onde a pessoa desencarna. Luiz, mas no Livro dos Espíritos está assim. Tá, nós respeitamos. Kardec teve que deixar dessa forma, porque é o nível evolutivo da humanidade. Agora, aqueles que têm conhecimento, ora, gente, eu vou admitir que existe o momento fatal, né? Se eu sei que nem o corpo físico morre, eu vou admitir que existe o momento fatal. Se existe a imortalidade da alma, isso seria o mesmo que abjurar o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não acredito na morte, porque a morte não existe. Agora, eu respeito as pessoas que acreditam na morte. Eu respeito. Agora, é acreditado, né? Cada um acorda num horário diferente. Cada um acorda num horário diferente. Então eu não posso, ou melhor, nós não. Aí você pode me dizer assim, mas então quer dizer que o que Kardec, os bons espíritos disseram no Livro dos Espíritos está errado. Não, não está errado, gente. Eu repeti isso sempre. Kardec nunca errou, os bons espíritos nunca erraram. Você entendeu? Mas eles tiveram que deixar dessa forma, devido ao nosso nível
de compreensão, o nível evolutivo da humanidade. Você entendeu como que é? É facinho entender, é só a pessoa raciocinar, né? Nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu, comprova, né? Expiação ou missão. Agora nós temos que entender que expiação é uma coisa e missão é outra coisa. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência, né? Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência, entendeu? E todas as tendências boas ou má, que eles são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade. Você viu só? Aí, porém, acaba a fatalidade. Pois da sua vontade depende ceder ou não essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que, nessas circunstâncias, podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. Então, olha só para você ver, na questão 459. Então, olha só para você ver, na questão, nós temos dito isso aqui, e às vezes fica difícil para as pessoas entender, né? Mas você vai entender. Eu estou procurando aqui agora no meio do vídeo 400. Não, gente, 459, eu estou na 559. Que isso? Eu estou mais atrasado que. Você parou o vídeo para. Não, faz parte do mesmo estudo. 459. Anota aí para você ver 400, pergunta 459. 455. Olha só para você ver, ó. Eu tenho batido nessa questão aqui, ó. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Agora, dá para você entender que o ser humano, nós, no nível que nós nos encontramos, nós ainda não somos dotados do livre-arbítrio, e sim do livre-arbítrio relativo. Porque o livre-arbítrio, nós mesmos é quem tomamos a decisão. Agora, eu lhe pergunto uma coisa. De acordo com a pergunta 459, 99,9% da humanidade, ela é levada a tomar certas atitudes. Influências de segundos e terceiros. Ora, nós recebemos tantas influências, não só dos espíritos, quanto também dos espíritos encarnados, das pessoas, dos amigos, da sociedade, enfim, do meio político. Nós somos tão influenciados que muitas vezes nós não sabemos. Então, por exemplo, você está parada ou parado, de repente um pensamento lhe vem à cabeça. Que certeza você tem que aquele pensamento é teu? Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado com relação
há muitas coisas que estão escritas, por mais que está certo tudo aqui no Livro dos Espíritos, mas nós temos que raciocinar que isso tudo é possível e que nós não somos dotados do livre-arbítrio, e sim do livre-arbítrio relativo. Por que relativo? Porque nós sofremos a influência de espíritos menos esclarecidos e de espíritos mais esclarecidos. Como também somos espíritos e que nós podemos auto nos influenciar. Agora, a nossa influência, a influência que nós exercemos sobre nós é muito pequena. Por isso que entra o livre, é por isso que entra o relativo. Porque a influência das trevas para cima de nós é muito grande. A influência dos benfeitores para cima de nós é muito grande também. Então a influência nossa é muito pequena. É aí que entra o livre-arbítrio. É aí que entra o relativo. Então, olha só para você ver. Ó. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem esses consequências da escolha que o Espírito fez da sua existência de homem, pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos. Você viu só? Olha só. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequência da escolha que o Espírito fez da sua existência de homem, né? Nós temos que analisar uma outra coisa aqui, porque aqui, na condição de homem, antes não era espírito, sim alma, que ele encontrava assim no corpo físico, mas tudo bem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Então você observa bem que depende muito do indivíduo ter postura, ele agir com a razão, ele agir com a moral, ele agir com o intelecto. Agora nós sabemos que por mais adiantado que se encontra, né, aqui na Terra muitas áreas, mas nós sabemos também que muitas questões ainda são muito precárias, estão muito precárias, e que vai precisar pelo menos uns 200, 300, 400, 500 anos para as coisas se acertarem aqui. No que concerne à morte, olha aqui, olha para você, no que concerne à morte, que é a morte do corpo físico, é que o homem se acha submetido em absoluto e inexorável lei da fatalidade, né? Então, neste período aqui, é que o homem se acha submetido em absoluto às inexoráveis leis da fatalidade. Por isso que não pode escapar a sentença que ele marca o termo da existência nem ao gênero de morte e haja de cortar o fio. Então, aquele que tem conhecimento, ele entende que esse período aqui, ele é inexistente. Que essa fatalidade aqui, né, como já tivemos a oportunidade de dizer em outros vídeos, quando morre, vou usar esse termo assim, quando morre um jovem, a pessoa fala assim, nossa, mas que fatalidade, que absurdo. Por que absurdo? Por que fatalidade? Fatalidade é a falta de cultura. Fatalidade é a falta de moral da humanidade. A falta de cultura da humanidade que é fatalidade. Isso é que é fatal. Isso é que é fatalidade.
a falta de conhecimento das leis de Deus. Fatalidade é o estado de ignorância que a humanidade nela se encontra. Porque é triste a pessoa se ver em meio a esse processo, séculos e séculos e séculos e mais séculos. Onde é que as pessoas vão parar? Será que, sabe, jamais que nós vamos comparar Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o onisciente, o onipresente, o onipotente, jamais que nós vamos comparar esse Deus ao Deus mitológico, esse Deus de outras seitas religiosas que sempre manteve a humanidade num estado de ignorância, né? Então, jamais. Então, nós vamos para o próximo vídeo, mas continuando o mesmo assunto.